Agora a gente conversa também ao vivo com o padre Boris Augustin, ele que é diretor da Faculdade de Teologia da PUC de São Paulo, para comentar a morte do Papa, claro, e também o legado do Pontífice. Muito boa tarde, padre Augustin. Nesses 12 anos do Papa Francisco, realmente foram muitas as transformações e algumas delas bem significativas, importantes, observadas na condução da Igreja, né? Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, saúdo também todos os ouvintes e telespectadores, né, da Jovem Pan. Agradeço então a oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui neste dia de luto para nós católicos, acredito também para todos os seres humanos de boa vontade e, e enfim, é um dia histórico também para a Igreja. Eu vejo que o senhor até está comovido com essa situação e nesse momento, para quem nos acompanha por imagens, a gente vê imagens ao vivo do Vaticano, onde está sendo feita uma cerimônia aberta em homenagem ao Papa Francisco, todo o seu legado. A gente vê milhares de fiéis já se concentrando ali na praça, realmente para prestar essa homenagem. O velório previsto a partir de quarta-feira, ainda vai haver a confirmação, mas realmente esse legado deixado por ele na Igreja, eu gostaria que o senhor destacasse o principal, assim, na sua concepção, o que de feito o Papa Francisco deixou na sua avaliação. É difícil falar de uma coisa. Acredito que há muitas questões e há muitos elementos que poderiam ser destacados. Há algumas questões que são continuidade do pontificado do Papa Bento XVI e outras que são elementos de novidade. Por exemplo, eu destacaria a questão de continuidade, o forte acento que o Papa deu ao combate dos abusos de menores por parte dos clérigos. Isso o Papa Bento XVI já tinha colocado como uma prioridade na Igreja e o Francisco deu uma continuidade e acentuou ainda mais isso. A outra questão que foi um elemento novo é o cuidado com a casa comum, a partir da encíclica Laudato Si, que depois teve a Laudato Deum, posteriormente, né? Relacionando o grito da criação com todas as questões de tragédias climáticas, né, da questão do meio ambiente, mas o Papa Francisco não ficou só nisso, que já seria uma grande pauta, mas ele trata a questão ambiental e de tragédias climáticas, a mudança climática, ligada à questão do o grito dos pobres. Ele relaciona a questão do grito da criação com o grito dos pobres. Quem leu a Laudato Si sabe essa relação íntima que o Santo Padre faz. É um grito único, onde está o grito da criação e o grito dos pobres. Isso é um elemento novo. A outra questão que o Papa Francisco acentua muito é o lugar que as mulheres ocupam na Igreja. Havia já alguns pequenos sinais de que era preciso destacar o espaço que a mulher ocupa na Igreja, e isso nesse ponto se deram passos importantes. Claro que o Papa precisava transitar de forma sábia e ponderada em alguns temas para não desagradar demais aqueles que já o criticavam por vê-lo como um reformista muito avançado. Então, o Papa, como um bom jesuíta, ele precisava da sabedoria do discernimento de Santo Inácio de Loyola, que é o grande doutor do discernimento na tradição espiritual da Igreja. Então, porque o Papa era acusado pelos progressistas de ser lento demais e pelos tradicionalistas de ser avançado demais. Então, na Igreja Católica, você não agrada nunca a todo mundo, é impossível, né? E o Francisco sofreu muito. Ele foi criticado injustamente, na minha opinião, por muitas coisas que ele não merecia, mas essa questão, por exemplo, do lugar que as mulheres ocupam na Igreja hoje, a Igreja Católica respirou um pouco nesse ponto. É claro que ainda há coisas que precisam ainda avançar nesse ponto, mas hoje há mulheres que ocupam, por exemplo, o governato do Vaticano, é uma mulher que
que dirige. Há uma prefeita em dicastério romano na vida consagrada, Instituto de Vida Apostólica, que é uma mulher que dirige. Isso nunca houve na Igreja Católica. Então, se abriram espaços. Depois, por exemplo, o sínodo dos bispos, que foi começou em 2021 e concluiu agora em 2024, se concluiu com o documento final em outubro de 2024. Esse foi o primeiro sínodo dos bispos em que leigos e presbíteros, padres, diáconos e mulheres religiosas e mulheres leigas votaram dentro de um sínodo. Isso nunca tinha existido, isso não existiu na Igreja Católica até então, foi a primeira vez. Então, houve uma abertura muito grande em relação a uma série de questões. Agora, o que vem pela frente, obviamente, vai depender muito de como a igreja vai caminhar aqui para frente. O legado dele é marcado pela simplicidade, né? Inclusive, a gente recebeu informação aqui do próprio Vaticano, do Vaticano News, sobre o testamento do padre Francisco, né? Ele disse que o túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição, Franciscus. Então, realmente, é um Papa que me deixou esse legado, por isso da concentração também nessa missa chamada de Missa do Sufrágio, onde os fiéis rezam um terço, várias pessoas reunidas ali, concentradas no Vaticano nesse momento. Mas a Thaís vai fazer a próxima pergunta para o senhor padre. Boa tarde, padre. Sobre a encíclica Fratelli Tutti, onde o Papa critica a propriedade privada sem função social, né? E eu queria ouvir do senhor como que o senhor percebe essa crítica que o Papa fazia constantemente, né? A questão da hipocrisia, da não justiça social por parte de algumas... por parte do próprio cristianismo, né? Como fica para o senhor essa questão de que o Papa falava tanto sobre a riqueza extrema, ele tinha realmente muitas críticas sobre isso. Eu queria ouvir o senhor em relação a esse ponto. Ok, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, essa crítica, ela está presente no Evangelho segundo Lucas. Se você lê o Evangelho segundo Lucas, você vai ver que isso aparece diversas vezes no Evangelho lucano, né? Poderia citar alguns textos, né? A parábola do Lázaro e o rico que despreza Lázaro na sua porta, que está ali com os cães que lambem suas feridas e depois os dois morrem, enfim, tem esse texto. As próprias bem-aventuranças do Evangelho segundo Lucas e os ais do Evangelho segundo Lucas, para citar alguns exemplos. Depois, essa afirmação de que aquilo que é supérfluo na vida, na mesa e na vida de uma pessoa, e de acúmulo de riquezas, enquanto o outro é miserável e passa fome, e que isso é ilícito, está presente nos Santos Padres, na teologia da patrologia do século III e IV da Igreja. Então, isso não é uma coisa inventada dos papas do século XX, fique isso bem claro. Basta ler São João Crisóstomo, né, que é um dos padres da Igreja do século IV, ele diz explicitamente que quando um pobre passa fome, ele tem direito de se alimentar de algo que não possui e ele não deve ser punido por isso, né? E São João Crisóstomo tem afirmações categóricas sobre essas questões de injustiça social e da fome de alguém diante da opulência e da riqueza do acúmulo de bens de uma outra pessoa. Então, a tradição da cristã teológica, né, da Igreja Católica, da Igreja primitiva, apresenta isso já na patrologia da Igreja Antiga. Depois você pode ler Santo Tomás de Aquino, enfim, na escolástica também se trata disso. Então, nos papas contemporâneos do século XX, João Paulo II, ele afirma nas encíclicas sociais que foi João Paulo II o primeiro a afirmar no século XX que sobre toda a propriedade privada recai uma hipoteca social. Isso é o Papa João Paulo II que afirma. E o Francisco, ele retoma esse tema na Laudato Si e depois na Fratelli Tutti, né? Então, às vezes as pessoas que criticam o Papa Francisco, elas estão criticando o Papa João Paulo II, e estão criticando por tabela a tradição teológica da Igreja de Santo Tomás de Aquino, de São João Crisóstomo, e estão criticando o Evangelho, porque parece que nunca leram o Evangelho segundo Lucas, né? Então,
a gente fica surpreso, porque às vezes as pessoas se dizem cristãs católicas, mas elas desconhecem o próprio Evangelho. O Papa Francisco não fez absolutamente nada a não ser repetir aquilo que é a tradição teológica da Igreja. Né? Então, não há novidade quanto a esse ensinamento de que sobre uma propriedade privada improdutiva e sobre o acúmulo de riquezas que são não revertem em bem social, existe uma hipoteca social. Isso não é uma invenção do Papa Francisco. Inclusive, nesse momento, eu vou ler o testamento completo deixado pelo Papa Francisco, escrito em 2022. Ele começa dizendo: em nome da Santíssima Trindade, amém. Sentindo que se aproxima o acaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária sobre o que diz respeito ao local da minha sepultura. Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem esperando o dia da ressurreição na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada viagem apostólica para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-lhe pelo dócil e materno cuidado. Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho no corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza, desta mesma Basílica Papal, como indiciado no anexo. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus. As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei a ser transferido para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Macricas, comissário extraordinário do cabido da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e também continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte da minha vida, eu ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Santa Marta, 29 de junho de 2022. Realmente é comovente assim, as palavras do Papa, né, no seu último ato antes de morrer, porque ele já tinha escrito lá em 2022, como a gente leu esse texto de junho de 2022, marcado pela simplicidade sempre, né? Então, realmente, é essa marca que fica nesses 12 anos que ele esteve à frente da Igreja Católica, né, padre? O Papa, o arcebispo de São Paulo, né, perdão, o arcebispo de Buenos Aires, o Bergoglio, o cardeal Bergoglio, ele vivia já de uma forma muito sóbria, sublinhando essa questão da pobreza evangélica. Ele sempre se pautou por isso quando ele era arcebispo de Buenos Aires. Todos os que conviveram com ele em Buenos Aires afirmam isso categoricamente. Quando ele foi eleito sucessor de Pedro e se tornou bispo de Roma e, portanto, papa da Igreja Católica, ele levou essa característica dele para o papado. Então, para quem o conhecia, não havia novidade. Quem não o conhecia que se surpreendeu com ele, né? Então, ele fez essa marca da pobreza evangélica, de viver sobriamente, né, sem ostentação. Você via pelos paramentos que ele utilizava sempre praticamente a mesma mitra, a mesma casula. Ele não se preocupava com a questão de paramentos vistosos e para celebrações, né, eucarística, enfim. Então, ele tinha essa característica própria, né? E ele tinha essa preocupação com os pobres do mundo. E a gente deve lembrar que quando ele foi eleito Papa, quem estava ao lado dele na Capela Sistina era justamente o nosso cardeal, o arcebispo emérito de São Paulo, o Dom Cláudio Umes, que agora é falecido já, saudosa memória, né? Ele disse ao então cardeal Bergoglio, que estava do lado dele, quando ele atingiu o número de votos para se tornar Papa, ele disse ao lado dele
lembre-se dos pobres, não te esqueças dos pobres. E aquela palavra ficou, né, no coração e na mente do então cardeal Bergoglio, e ali veio no coração dele a inspiração de escolher Francisco como nome para Papa. E ele acaba, então, escolhendo o nome Francisco. Francisco de Assis, ele disse, por causa do cuidado com a casa comum, com a ecologia, que era uma preocupação que ele tinha e que ele levou para o papado, né? E também a preocupação com os pobres do mundo, com os marginalizados, com os sofredores, as periferias, que ele tinha um conhecimento profundo das periferias de Buenos Aires e das periferias das grandes cidades da América Latina. E ele, então, fez no papado esse grande grito, né, esse grande testemunho de colocar os pobres do mundo no coração da igreja, no centro da evangelização da igreja. E, obviamente, quando você trabalha com os pobres, você não pode se apresentar de forma luxuosa. Você tem que ser pobre entre os pobres. E é o que ele sempre pediu, uma igreja pobre para os pobres, né? Então, ele não só falou, mas ele viveu isso, né? E esse é um grande testemunho que ele deixa para a igreja. E ele não ia com a roupa mais simples só porque ia visitar os pobres, ele vivia assim e até mesmo, conforme o testamento dele, agora, de fato, né, ele pedindo uma sepultura simples no chão, sem grande ostentação. Vou pedir para a Cíntia conduzir a próxima pergunta, padre. Boa tarde, padre. Eu tenho uma curiosidade, o Papa Francisco também, ao adotar esse nome, né, São Francisco de Assis, era o santo protetor também dos animais. O Papa tinha essa pauta, além dessa pauta ambientalista e a pauta de inclusão, ele também tinha um olhar diferente, assim como aquele que inspirou o seu nome como Papa? Perdão, desculpa, eu não peguei o início da pergunta, perdão. Desculpe, o Papa tinha, ao adotar, né, o nome Francisco, se inspirou em São Francisco de Assis, que é o santo protetor também dos animais e que é conhecido até não só pela questão da humildade, da simplicidade, mas também por esse amor às outras criaturas. O Papa Francisco também tinha essa pauta como uma das suas pautas, ele também tinha uma postura em relação à forma como a humanidade vê os animais? O Papa Francisco tinha essa pauta da questão do cuidado com a casa comum, onde os animais, a criação como um todo. Ele tinha essa preocupação, e ele disse isso logo na primeira semana, quando ele foi eleito, ele disse... há um grito da criação e isso precisa ser incluído dentro da doutrina social da igreja. Então, ele é o primeiro que escreve... Porque, veja bem, se você lê as encíclicas sociais dos papas anteriores, isso já estava presente. Por exemplo, algumas, que agora, assim, a pergunta, se eu tivesse preparado, poderia até dizer qual é o número do encíclico, enfim, mas quem fala de uma conversão ecológica a primeira vez em um documento pontifício é também o Papa João Paulo II. O Francisco não inventou. Ele toma a expressão conversão ecológica de um documento do Papa João Paulo II, mas ele amplia essa reflexão. Mas ele toma já de uma expressão usada pelo Papa João Paulo II. E ele escreve, só que isso estava dentro de uma encíclica social do Papa João Paulo II. E ele faz com que, ele escreve uma encíclica exclusivamente sobre o cuidado com a casa comum. Só que o Francisco, ele vai inovar em que questão? Ele trata o cuidado com a casa comum dentro de um cuidado com o ser humano e os pobres. Ele não diz que simplesmente deve se cuidar da criação. Ele diz que o cuidado com a criação está inserida no conjunto do cuidado com a vida humana, com o ser humano. E óbvio, claro, se você destrói a criação, você destrói o ser humano junto. Não é que tem que ser muito... né? Basta você compreender a criação e o ser humano dentro da criação. Eu não sei, a gente quando estuda teologia na faculdade, no seminário, eu, por exemplo, estudei teologia, já tenho 26 anos de padre. Quando eu estudei teologia há 30 anos atrás, eu estudei teologia, a gente tinha uma disciplina que se chamava antropologia teológica. A gente estudava a compreensão teológica do ser humano.
E a gente tinha uma outra disciplina que chamava Teologia da Criação. Eram duas coisas separadas. Há 30 anos atrás. Hoje, eu sou diretor da Faculdade de Teologia da PUC São Paulo. Nas reformas dos cursos de teologia que o Papa Francisco desenvolveu e que nós seguimos, porque a nossa faculdade aqui é uma faculdade não só pontifícia, mas uma faculdade eclesiástica, e a gente segue aquilo que o Papa pediu, que a teologia devia reformar enquanto currículos teológicos. Hoje, na nossa faculdade, não se estuda a antropologia teológica separada da teologia da criação. Hoje nós temos uma única disciplina que se chama Teologia da Criação e do Ser Humano, onde o cuidado com a casa comum e do ser humano, é uma disciplina única, onde nós fazemos a reflexão do conjunto disso. Então, o Papa Francisco já tinha essa compreensão. E ele leva isso para o papado e ele põe isso numa encíclica. Mas ele vive isso progressivamente, porque ele nos seus discursos, ele trata... Se você lembra o discurso do Papa, quando ele foi empossado pontífice, porque o Papa se torna Papa quando ele sai da Capela Sistina, ele já é Papa, né, no dia lá. Mas ele é empossado no dia 19 de março, no dia da solenidade de São José. Aquele discurso que ele fez na solenidade de São José, ali o Papa já deu a dica para onde que ia o pontificado. Ali ele fala de São José como guardião, como aquele que é o guardião da família, como que é o guardião da casa. E ali ele se apresenta como aquele que vai anunciar o cuidado com a casa que é a humanidade e com a casa que é o planeta. Isso está naquele discurso, mas quando ele falou aquilo em 2013, ninguém se atinou para aquilo. Mas se você lê hoje, você entende o que ele estava falando. Mas naquele dia, ninguém tinha entendido. Sem dúvida. Nós conversamos com o padre Boris Agostinho, ele que é diretor, né, do curso de Teologia da PUC. Agradeço demais a presença aqui no Linha de Frente, com todos os esclarecimentos. Obrigado. Eu que agradeço.